Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Oh, glória! Faz tempo que nós não pregamos sobre o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse está fácil de achar, né? Só virar a Bíblia de trás para frente aqui, é o primeiro. Nós vamos ver aqui o cenário que nós vamos trazer aqui primeiramente. Eu quero que vocês entendam como é que foi trazido para João, o apóstolo João, a revelação de Jesus Cristo para esse livro. Então, para vocês saberem, se vocês estiverem na escola bíblica, já estiveram, vocês que estudam a Bíblia, talvez vocês saberão já que João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. E ele, na sua velhice, ele estava lá preso, lá na ilha de Patmos, quando ele teve a revelação de Jesus Cristo. E nessa revelação de Jesus Cristo, então, esse livro, o Apocalipse, é o livro da revelação. E é muito interessante. E vocês vão ver aqui, a parte que o Senhor trouxe o coração para a gente pregar hoje, fala sobre as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. Então nós vamos estar focados nesse tema aí. Então, nesse momento, a gente vai falar o seguinte, né? Jesus, ele deu a direção para João, para poder escrever a carta, né? Que se transformou no livro de Apocalipse. Então, nisto, abra comigo a sua Bíblia e vocês vão ver o seguinte. Quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia explica a Bíblia. Tá bem? Você lendo a Bíblia explica a Bíblia. Então nós vamos ver aqui, principalmente no livro de Apocalipse, muitas figuras de linguagem. Falando, o que é isso, né? Você não vai entender nunca se você não buscar uma atenção naquilo que está trazendo a própria revelação da palavra. Então, nisso aqui, eu convido você a abrir a Bíblia aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, no verso 4. No verso 4. Então nós vamos ver alguns versículos, e é onde nós vamos falar dos 7 candeeiros e as 7 estrelas que Jesus apresenta com elas nas mãos. Então, abre o seu coração, preste bastante atenção, se movimente um pouco para que você possa ser abençoado com essa bênção que vai ser a palavra de hoje. Então, no verso 4, diz assim, João, né, então essa é o Apocalipse começa lá, capítulo 1, verso 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, começa a palavra do Senhor dizendo, João, as 7 igrejas da província de Ásia, vocês, graça e paz daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos começar já a orar, para a gente pedir para Deus que Ele possa estar trazendo a revelação para nós nessa noite. Senhor, como nós estamos aqui no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, às vezes muitas pessoas têm medo até de abrir, estudar esse livro, achando muito complicado, mas Senhor Deus, o livro que fecha todos os entendimentos do teu propósito, da nossa vida aqui nessa terra, Pai. Então, Senhor Deus, abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa entender. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus. Agora eu apresento, Senhor Deus, a tua igreja e a mim, Senhor Deus, como teus servos, prontos para ouvir a palavra que vem do teu trono. Revela-te a nós, Senhor Deus. Nós queremos ouvir e entender essa palavra, Pai. Não deixa ninguém sair daqui, Senhor Deus, sem antes o Senhor trazer o entendimento da mensagem que o Senhor preparou para nós nessa noite. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, nós te damos plena liberdade para falar, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como eu disse, nós vamos ver aqui que a passagem, né, começa falando que é uma carta às 7 igrejas da Ásia. Então, tem um endereço. Você fala assim, por que só 7 igrejas da Ásia? Porque elas representam todas as igrejas.
Então, não é que só existiam 7 igrejas na Ásia, mas essas 7 igrejas que Jesus dirige a palavra para João escrever essa carta, ela representa todas as igrejas. E essas igrejas, pode ser uma delas, é a nossa igreja. Então eu quero que você veja e identifique se Deus está falando com a nossa igreja hoje aqui, se nós estamos dentro dessa leitura, dessa palavra, aonde que você se encontra. Então, do ponto de vista histórico, eu queria dizer para vocês que essas igrejas existiram. Não existe assim, só na Bíblia, elas existiram. Então, nós vamos falar aqui do ponto de vista devocional, a mensagem que Deus está trazendo para nós nessa noite, em cima da revelação dessa palavra. Então, vamos seguir aqui uns pontos. Então, eu queria que vocês fossem entendendo, primeiro, para pegar o contexto da mensagem, vamos ler alguns versículos pulados, né? Então, o primeiro versículo que nós lemos, o verso 4, que falou, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. E ele fala quem é que está cumprimentando. E graça e paz a vós outros, da parte de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, quem é que está falando? Que é, que era e quem há de vir. No verso 8, a palavra diz o seguinte, eu, Jesus está falando, sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês viram que a Bíblia explica a Bíblia? Agora há pouco, no verso 4, fala quem que é que está falando? Que é, que era e que há de vir. Jesus já se revela no verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o próprio Deus falando, amém? Então vamos seguindo aqui. No verso 16, no verso 12, João fala o seguinte, né? Eu não vou ler toda a passagem, mas eu quero focar nas cartas, por isso eu estou pulando alguns versículos. Então, João fala o seguinte, eu me voltei para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Então, a primeira revelação que João fala, que Jesus, quando ele voltou, quem que está falando comigo? Ele viu 7 candeeiros de ouro, 7 candelabros de ouro. Muito bem. Então, quem são esses 7 candelabros de ouro? Aí, quando você vai no verso 18, aliás, 16, diz assim, que tinha na mão direita, a pessoa que falava com ele, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ainda está falando em figura de linguagem, né? Falou que ele tinha 7 estrelas nas mãos. Quem são essas 7 estrelas? Aí, no verso 20, ele revela o mistério. No verso 20, fala o seguinte, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros, os candelabros, são as 7 igrejas. Tá bem? Então, muito bem. Então já montamos aqui a introdução da nossa mensagem. João, ele ouve lá aquele que dizia assim, eu sou o alfa e o ômega. E aí ele fala o seguinte, ele viu o homem, a figura de homem, que segurava nas mãos 7 estrelas. E ele passeava no meio dos candeeiros de ouro. Então, aí, fala, que 7 estrelas são essas? Que candeeiro de ouro? Não estou entendendo nada, né? Aí o Senhor traz a revelação para nós, no verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí, pastor, quem que são os anjos dessas 7 igrejas? São os pastores, são os líderes encarregados daquele trabalho. Então, o Senhor está falando o seguinte, olha, escreva uma carta, nós vamos estar falando das cartas que Jesus mandou escrever
para 7 igrejas da Ásia. Então, ele fala dos 7 candeeiros. Jesus passeava no meio desses candeeiros. Então, e fala que Jesus tinha 7 estrelas nas mãos. Quem são as 7 estrelas? Os anjos da igreja. Quem são os anjos da igreja? Os pastores daquelas igrejas. E quem são os candeeiros? As igrejas. Então, irmãos, primeira coisa que eu queria trazer aqui para os irmãos, que nós vamos ver aqui, que as igrejas estão nas mãos do Senhor. As igrejas estão na mão do Senhor. Os pastores dessas igrejas estão nas mãos do Senhor. Então, nós somos igrejas do Senhor. E nada chega a nós sem antes passar pelo Senhor. A primeira revelação que eu queria dizer para vocês, que as igrejas, até hoje, elas existiram e continuarão a existir porque elas são do Senhor. Tentaram destruir as igrejas, tentaram acabar com a palavra, mas não conseguiram, porque ela está viva e até hoje. Porque quem é que tem as igrejas nas mãos? O próprio Deus Todo-Poderoso. E quem é que os pastores estão, os líderes, os anjos dessas igrejas estão nas mãos do Senhor. Então isso aí mostra que nós não podemos pensar em fazer uma igreja. Nós não podemos pensar que nós somos construidores de igreja se o Senhor não edificar a casa. Amém? Agora, veja bem. Como eu disse, essa mensagem aqui, ela fala para 7 igrejas da Ásia. Então, são muito mais de 7 igrejas, pastor. Mas aí vamos ver cada igreja que ele está falando de um tipo de igreja. Está falando de um tipo de igreja, uma região em que ela se encontra. E vai falar do estado em que ela se encontra. Então, é nisso que está a palavra de hoje. Naquilo que Deus revelar aqui nessa noite, você vai falar, eu sou aqui, eu estou ali, eu me encontro nessa, né? Ou não. Então, preste atenção, porque hoje nós vamos falar da primeira carta à igreja de Éfeso. Amém? Então, no capítulo 2, agora que vocês sabem, né, que a recomendação, que nós vamos falar da igreja de Éfeso, a pergunta é, qual é a recomendação que Deus tem para a igreja IBFO nessa noite? Qual é a revelação da palavra que Deus tem para nós? Então, por isso que é importante vocês ir lendo a Bíblia e buscando a escola dominical, que às vezes a gente vai trazer palavras aqui, que se você estivesse já trabalhando nesse assunto, vai ver revelações que vai se encaixando. Hoje, eu creio que muitas dúvidas de vocês, né, vão ser esclarecidas à luz dessas cartas que nós vamos ler aqui nessa noite, amém? Então, a primeira coisa que nós vamos ver nessas cartas, ela tem um padrão. As cartas começam assim, quem é que está escrevendo a carta? Então, Deus vai se identificar, primeiramente, quem é que está escrevendo a carta. E depois, ele vai trazer uma repreensão ou um elogio àquela igreja. E por último, ele traz uma promessa para aquela igreja. Ao que vencer, vem a promessa. E eu queria dizer para vocês, que quando nós estivermos falando aqui, ao vencedor, ao que vencer, não estou falando em salvação. Porque a salvação é uma coisa, nós somos justificados pela fé. Mas, ao que vencer, as promessas são para os vencedores. São para aqueles que, assim como Paulo fala, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, um grande vencedor, amém? Então, nós vamos entender o seguinte, no propósito de Deus, quem são os vencedores? Então, preste atenção nessas coisas. Então, primeiramente, para entender aqui a palavra, vamos ler a primeira carta de Paulo, acostumado com a carta de Paulo aos Éfesos. Então, vamos ler aqui a primeira carta de Jesus, que Jesus falou para João escrever, para a primeira igreja que recebe a carta é a igreja de Éfeso. Falando no estado histórico, você sabia que Éfeso foi uma cidade muito importante? Naquele tempo, era uma cidade de mais de 250 mil habitantes.
uma cidade muito importante no contexto econômico lá da região. E Paulo escreve a carta aos Efésios, né? Uma carta que explica tantas coisas, uma igreja tão viva, uma igreja assim tão avivada, preparada. E aí, o que aconteceu com essa igreja? O que aconteceu? Nós vamos ver aqui, que é um espelho do que é a mensagem para hoje. É uma carta de advertência à igreja, que fala, todas as 7 igrejas recebem uma carta que traz uma preparação de quem está falando, qual é a advertência, se tem repreensão, se tem elogio, e depois tem a promessa para aquele que vencer. Então nós estamos falando aqui um propósito de Deus, e quando fala assim na leitura da carta, então vamos todos juntos em Apocalipse capítulo 2, verso 1. Vamos ler aqui a carta que o João recebeu a revelação de Jesus, né, para escrever a igreja em Éfeso. Então, Apocalipse 2, no verso 1. Vou esperar colocar aqui, quem puder acompanhar também através da leitura aqui. Está achando aí? Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Vou começar a ler aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos ver. Ao anjo da igreja em Éfeso, tá bem próximo aqui a tradução com essa minha aqui. Então tá. Então estamos juntos aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então é Jesus que está falando para a igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentiroso. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então vamos parar aqui. Vamos parar nessa primeira parte da carta. Então nós estamos vendo aqui uma carta elogiosa, né? Uma carta elogiosa, onde Jesus fala para João escrever à igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: conheço. A primeira ele se identifica quem é que está falando, né? Por que Jesus se identifica? Porque Jesus, ele se identifica, o Deus, a cada necessidade nossa, ele é um Deus que se identifica, que se revela. Então, por que essa identificação? Moisés, vocês se lembram que quando ele estava preparando para levar a mensagem lá para o faraó, para libertar o povo, Deus falou assim: vai lá, Moisés, e tira o meu povo do Egito. Vai lá e fala para o faraó libertar o meu povo. Aí Moisés falou assim: eu? Quem sou eu? Né? Eu vou dizer em nome de quem? Se eu chegar lá e falar para o faraó se julga um Deus. Se eu falar para faraó, liberta meu povo, que o meu Deus está mandando. Aí eu falo para ele, aí ele vai falar: quem é o seu Deus? Aí Moisés pergunta a Deus: quem eu falo que está pedindo para eu ir lá? Né? Aí Deus fala assim: fala para eles, fala assim: o eu sou te enviou. Então, por que eu sou? Essa é uma forma que Deus se identificou. O eu sou é porque é quem ele é nas nossas necessidades. Se você está aqui nessa noite, você é uma pessoa que está buscando a cura, ele fala assim: eu sou o Jeová Rafá, aquele que cura. Se você está aqui procurando, às vezes está passando por uma dificuldade, tem muita tribulação, você está procurando assim no seu casamento, na sua família, paz, eu sou o Jeová Shalom, o Deus da paz. Se você está passando assim por uma situação onde você precisa de recursos,
Ele fala assim, eu sou Jeová Jiré, aquele Deus da provisão, aquele que não te deixa faltar nada. Se você é uma pessoa que está em batalhas, em lutas, na sua casa, no seu trabalho, aonde for, Deus fala assim, eu sou o Jeová, aliás, o El Shaddai, o grande El Shaddai, aquele que é o Todo-Poderoso. Você precisa de um Deus forte, então é El Shaddai, aquele que vence as nossas lutas, aquele Todo-Poderoso. Então, Deus, ele se identifica a nós que ele é o eu sou, o Deus da sua necessidade. Eu sou aquele que você precisa. Eu sou aquele que vai resolver os seus problemas. Então, Jesus, ele se apresenta e fala assim, eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos e passeio no meio dos candelabros, dos candeeiros. Então, Jesus está falando assim, eu sou aquele que tem as igrejas nas mãos e a liderança das igrejas nas minhas mãos. Portanto, eu sou autoridade para falar o que eu vejo nas igrejas, amém? Então, essa palavra, Jesus se identifica quem ele é. Preste atenção, porque é ele que tem as nossas vidas nas mãos dele. Então, ele vem, agora que ele se apresentou, agora que você sabe quem é que está falando, que João escreve, agora que ele se revela, eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, que passeio no meio dos candeeiros. Aí, ele começa a falar o seguinte, conheça as tuas obras. Ele começa a parte de elogio, né? Da igreja. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentiroso. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Opa! Jesus está falando um elogio rasgado aqui para a igreja de Éfeso. Irmãos, vamos trazer esse entendimento. Ele falou 3 coisas, né? Eu conheço o seu trabalho, a tua obra. Eu conheço o teu labor e a tua perseverança. São 3 coisas que ele fala, que é a mesma coisa em 3 estágios. Quando ele fala o seguinte, eu conheço a tua obra, o teu trabalho, mas também conheço o teu labor. Então são coisas diferentes. O que é a obra e o trabalho? O labor a obra, né? O trabalho é a mesma coisa. Mas quando ele fala, conheço o teu labor, ele está falando o seguinte, é o quanto você se empenha na sua obra. Porque a palavra labor vem de labutar, é o se esforçar, é o fazer algo melhor do que as pessoas fazem. Eu conheço o teu labor. Então, tem aqueles que trabalham e aqueles que labutam. Tem diferença? E como tem? Você tem uma diferença enorme. Você que tem, às vezes, uma equipe que trabalha com você, você sabe aqueles que suam a camisa. O Márcio tem uma equipe que trabalha com ele, Márcio? Tem? Quem tem equipe que trabalha com eles? Bom, quem tem uma equipe que trabalha, a gente tem aqui a equipe nossa, os ministérios, todo mundo tem uma equipe, quem tem que está relacionado com a equipe sabe, aqueles que trabalham e aqueles que labutam, aqueles que oferecem o seu labor. Quem que é isso, pastor? Aqueles que suam a camisa, aqueles que estão comprometidos, aqueles que se esforçam e se preocupam com os resultados. É muito diferente daqueles que trabalham, não é verdade? Pensa numa equipe de futebol, né? A seleção brasileira, por exemplo, ela tem lá um técnico e os 22 jogadores. Todos jogam. Todos sabem jogar, senão não estariam classificados para ir lá, não teriam sido selecionados, né? Mas tem aqueles dos 22, um vai ficar no banco, o outro vai jogar, não tem? Então, aquele que vai jogar é aquele que o técnico está vendo o maior esforço, aquele que veste a camisa, aquele soa, aquele que acredita em todas as bolas, o outro não que não acredite, mas não tem tanto esforço como aquele que ele escolheu para estar em campo. Quando nós falamos de um campeonato, por exemplo, né, todos já jogam bola, mas um só é campeão. Não vamos falar em time aqui, mas vamos só para vocês entenderem.
Quem é o vencedor? Aquele que, além de jogar, além de trabalhar, ele labora. Aquele que faz com empenho. Aquele que fica pensando como fazer para trazer o melhor resultado. Aquele que planeja, aquele que se preocupa com o resultado. Diferente daquele que só trabalha. Não é verdade? Deus fala o seguinte: olha, eu conheço o teu trabalho, conheço o teu labor, eu sei quantas vezes, quem é que molha a camisa, quem é que veste a camisa, quem é que tem compromisso, eu sei, eu vejo. Mas ele fala o seguinte, tem mais um nível, um estágio. Ele fala o seguinte, mas também conheço aquele que perseveram, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Quem é esse? Quem é que persevera? Aquela pessoa que... vamos estar falando de jogador, né? Aquele jogador sabendo que aquele jogo é um jogo de muita importância. É aquele que mesmo estando machucado, ainda não está restaurado, ele fala, eu vou entrar em campo. Eu vou, mesmo que ainda não esteja 100%, eu vou. Esse é o que persevera. Aquele que fala o seguinte, não vai ser chuva, não vai ser frio, não vai ser um mau tempo que vai me deixar de eu ir à igreja, não, porque eu vou lá, porque eu tenho um encontro com Deus. Então Deus olha aquele que trabalha, aquele que labora e aqueles que perseveram. Então Deus está falando, eu vejo tudo isso e vejo que vocês têm essa característica. Enquanto que nós temos certeza que tem pessoas que você sabe, que às vezes por qualquer coisinha fala assim, não brinco mais, né? Não quero mais. Não persevera. É desses que o inimigo gosta de jogar uma casca de banana, porque qualquer machucadinho já não quero mais. Opa, ganhou, né? Mas se encontrar com um crente que persevera, o diabo joga uma casca de banana e fala assim, eu caí, mas se 10 vezes eu caí, 100 vezes o Senhor me levantará. Não vai me segurar. Irmãos, como é importante a gente ter esse entendimento. Como é importante, nós temos que pensar o seguinte, né? Quanta dificuldade para você fazer a obra de Deus. Você acha que é por acaso? Você acha que é por acaso ou tem alguém que está preocupado que você vai fazer a obra e vai tirar alguém do inferno? Que você vai falar para alguém vir à igreja e você insistir e aquela pessoa vai acabar vindo e vai salvar ele do inferno? Então, o que o diabo faz? Ele vai insistir para você esmorecer. Então, o que é que Deus falou? Falou o seguinte, tens perseverado, tens suportado prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Isso é importante. Isso é importante, porque quando é o primeiro sinal que o tempo fechou, não. Aí você percebe, né? Tem pessoa que fica torcendo para o diabo arrumar um motivo para ele não servir ao Senhor. Olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou a minha garganta começou a arranhar. Mas o que você vai fazer com a garganta? Não, isso incomoda. Irmãos, a pessoa que persevera, ele pode estar sem voz. Mas ele fala assim, eu posso ser do louvor, está sem voz. Mas eu não vou poder abrir a boca, mas eu vou abrir meus ouvidos. A minha presença vai fazer a diferença, vem? Aquele que persevera é aquele que agrada a Deus. É lógico que o que trabalha agrada a Deus, mas eu tenho aquele que labora. Aquele que se importa, aquele que faz a diferença, sente que ele é importante na obra. E Deus falou assim, eu tenho visto aquele que trabalha, eu tenho visto o seu trabalho, eu tenho visto o seu labor e também tenho visto a sua perseverança. Eu tenho visto que você não desistiu e não tem desistido. Quantas pessoas têm parado no meio do caminho? Eu falei uma vez aqui, nós devemos ter 40 milhões de brasileiros que são evangélicos, e deve ter uns 40 milhões de desviados que pararam no meio do caminho, né? Que não perseveraram. O primeiro sinal
que alguém lá na igreja olhou torto para ele, eu não vou mais naquela igreja porque o pastor não me cumprimentou. Eu não vou mais porque não me reconheceram. Olha só, né? Irmãos, a perseverança, o amor que nós temos. Por que eu vou à igreja? Eu não venho aqui para um show. Tem muita gente que vai, às vezes, à igreja para um shopping, como vai para um shopping, que vai num show, ou ver lá se está um evento bonito. Né? Eu venho aqui porque eu tenho um encontro com Deus, amém? Eu tenho aqui um encontro com aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que criou a minha vida, que me tirou das trevas para o reino da luz, aquele que escreveu a minha história, e como nós oramos hoje na intercessão, e já tínhamos pregado aqui, Deus tem coisas maravilhosas para a nossa igreja, mas Ele não pode fazer as bênçãos se nós não pedirmos. Lembra essa pregação? Hoje na intercessão Deus falou de novo. Coisas que Deus já está realizando porque nós oramos nessa direção. Se você tem coisas e você não está pedindo porque você já achou que, eu pedi uma vez, Deus não atendeu, cadê a sua perseverança? Né? Então, nós estamos visto aqui, Deus, Ele está olhando para nós, Ele está olhando, acompanhando os nossos passos. Então, Deus falou 3 coisas aqui maravilhosas para a gente parar e pensar, como é que eu estou nessa aí? Como é que eu fico nessa situação? Né? São 3 estágios. Então, dentro do que nós estamos falando aqui, tem gente também, que eu falei, né, que Deus testa, né? A palavra diz que bem-aventurado aquele que passa pelas provações, não tentação, porque Deus não tenta ninguém, né? Pelas provações. E quando aprovado, né, que persevera e aprovado, Tiago fala, que bênção bem-aventurado aqueles que perseveram, que às vezes Deus permite que coloque uma dificuldade, mas você persevera. Então é nessa hora que você está sendo testado. Tem gente que pensa que Deus vai testar ele naquele dia, melhor dia dele. Olha, Senhor, como eu sou bonzinho. Acordou cedo, deu tudo certo, né? Um dia maravilhoso, começou tudo bem na vida dele, ele lembrou de orar, né? Começou bem, hoje eu estou bem, eu orei para Deus, estou na paz com o Senhor, e está tudo bem, maravilhoso. Ele acha que Deus vai testar ele naquele dia. Engano. Por quê? Deus, Ele quer ver você na hora da adversidade. É na hora que as coisas não dão certo. Aquele dia que você tinha uma reunião importante às 7:30 da manhã e que você perdeu a hora. Aquele dia que você tinha uma reunião que poderia, se você faltasse, porque você tinha que apresentar uma apresentação sua lá, era importante, você está correndo o risco de perder o emprego. E você perdeu a hora. E você acorda atrasado, meu Deus, já começou a reunião, eu estou aqui ainda em casa. E aí você naquela pressão, ainda a sua esposa, você não me acordou? E ela pega e vira para você, você é um irresponsável. Você é um folgado. Você é um preguiçoso, porque se você sabia dessa responsabilidade, por que você não falou? Por que você não colocou o relógio para despertar? Por que você não fez? Ou seja, ele já estava mal. Ele já estava falando assim, meu Deus, vou perder o emprego hoje, né? Aí ele espera que a sua esposa, que é a auxiliadora, que é aquela que vai apoiar, vai chegar e apoiar. Mas aquele dia não é um dia bom, é um dia mau. Como diz a Bíblia, prepara para o dia mau, porque todos nós temos o dia mau. E aí naquela hora, a esposa, ao invés de apoiar, faz igual fez a mulher de Jó, né? Vocês se lembram que assim também foi com Jó? Jó, quando estava nas piores condições, é que ele foi testado. Ele foi testado quando ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, perdeu os bens, e aí a esposa chega para ele e ainda fala, Jó, larga a mão de ser bobo, rapaz. Por que você não dispensa de Deus aí, morre, né? Rejeita Deus. E ele esperava o quê? Uma esposa apoiadora, né? Aquela que vai fazer os afagos, né? Aí ele falou assim, irmão, pelo menos tem amigos. Aí vem os 3 amigos de Jó, e naquela hora em que os amigos são amigos para essas horas, esses amigos chegam para Jó e falam, Jó,
você não é meu amigo, porque se você fosse meu amigo, você teria falado as coisas erradas que você fez para que Deus pudesse agir assim com você. Ou seja, Jó, a mulher derruba ele e os amigos enterram ele, né? Então, é nessas horas que Deus testa a gente. Se alguém está achando que vai ser na melhor hora, não é. Deus quer saber como é que você reage naquele dia mal. Como é que você reage, né? Quando você está com aquela pressa enorme lá no supermercado, que você vê uma vaga que você está rodando faz 20 minutos, e a hora que você vai na vaga, chega um espertinho, entra na frente. Como é que você reage? Né? Como é que é a sua atitude ali naquela hora? Então não é a hora que está tudo, oh glória, aleluia, que você vai ter testado. É na hora da pressão, né? É na hora que as coisas estão tudo dando errado. Se alguém aqui diz que é homem ou mulher de Deus, Deus quer ver se você realmente é um homem ou mulher de Deus, né? E aí, é nessa hora, é aí que ele quer testar você realmente. Como é que você é quando as coisas dão tudo errado na sua vida? Aquela pessoa que Deus chamou para vir para a igreja, para vir para ele, e ela não vinha. Aí conhece aquela história, não vem pelo amor, vem pela dor? Aí aconteceu um problema terrível, a empresa falindo, tudo se acabando, e ele procurou para todos os lados, não teve jeito, e falou assim, acho que eu vou para a igreja. Então, aí você pergunta para aquela pessoa, você não tem mais lugar nenhum para correr, que está perdendo tudo, e você veio para a igreja, veio para Deus. E como é que está você? Você vai continuar na igreja se Deus falar assim, não para você? Que a sua empresa vai falir mesmo? Se Deus, como é que é? Se Deus fizer, Ele vai continuar sendo o seu Deus? Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus? Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se a porta não se abrir, Ele é Deus? Então é nessa hora que Deus está provando, né? Para saber quem é você realmente. Você sabia que é pelos frutos que se conhece a árvore? Não é? E qual o fruto que você acha que Deus vai ver? Eu acho que Deus vai ver se eu sou um obreiro, que eu falo em língua, se eu sou uma pessoa firme na palavra, que eu, inclusive, sou usado em dons de cura, de libertação. Irmão, você falou tudo de Deus. Eu quero saber de você. Pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore, né? O fruto que nós estamos vendo aqui é o caráter. E como é que você é quando tudo dá errado? Como é que você é naquela hora que pisa no seu calo de estimação? Como é que você é? É isso aí. Deus quer ver quando as circunstâncias estão tudo atrapalhado, quando a sua esposa ou seu marido chega em casa e você trabalhou o dia inteiro, se matou para cuidar das crianças, preparar as coisas, o marido fala, mas que comida sem vergonha que você fez, né? E você, como é que você reage se ele não reconheceu que você trabalhou 2, 3 vezes mais do normal naquele dia e nem perguntou? Então, a palavra diz, o vencedor será aquele que perseverar. O vencedor é aquele que nas horas, nas provas, né, suportasses prova por causa do meu nome. E não por causa do seu nome, mas por causa do nome do Senhor, que você suportou as provas. Porque Deus é Deus todos os dias, não só hoje que as coisas não deram certo. Deus é Deus amanhã também, e a vida continua, né? E eu creio que hoje não deu certo, mas amanhã virá. Como diz o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, eu creio. Então é nessa fé que você vai perseverar, é nessa fé que você não vai se esmorecer. Mesmo que tudo diz não, né? Você está sendo chamado para saber se você vai perseverar na fé do Senhor. Aí você chega, né? Eu vi um pastor falando do irmão que no nervoso partiu para agressão na porta da igreja porque o outro encostou no carro dele.
Como é que é você quando alguém amassa seu carro? Naquela situação, ele partiu para agressão. Pode um negócio desse? Aí, no dia seguinte, com a maior cara de pau, chegou: pastor, o senhor me desculpa, porque eu perdi a cabeça. Né? Estava sem cabeça naquela hora. Deus não vai te testar na hora que está com a cabeça. É nessa hora que Ele quer saber, quando a sua máscara cair, aí é que você é você, sabia? Não é quando está tudo bonitinho, paz Senhor, irmão, né? Não é nessa hora que Deus está olhando, porque Deus sabe que por baixo daquela máscara existe você. Como é que é você? Eu queria falar para vocês assim, cada um de nós temos reações incríveis. Mas Deus, Ele nos dá os dons do Espírito. Ele nos dá longanimidade, benignidade. Quando você desenvolve os frutos do Espírito, você se surpreende com você mesmo. Por exemplo, eu não acredito que eu não parti para o braço, né? Eu não acredito que eu aguentei esse desaforo. Mas não é uma questão de você nascer com isso. É o Espírito Santo dar isso para você. Você tem que desenvolver o fruto do Espírito. Então, para Deus não vai ter desculpa. Porque Ele está te provando, é naquela hora. Não adianta você chegar e falar para Deus: Senhor, me desculpa porque é naquela hora. Pô, mas era naquela hora mesmo. Quando eu fui fazer o teste, tirar a carteira de motorista, de renovar, eu falei para vocês aqui, né, lá para trás, né, que era dirigindo um ônibus, debaixo de chuva, numa rampa, num lugar apertado, tinha que manobrar. Falei: meu Deus, né? Tinha que ser tudo isso, né? Mas aí Deus falou assim: ué, onde está a sua fé? Eu falei: bom, se o senhor está aí no controle, é com tudo isso que eu vou fazer o teste. E com tudo aquilo eu passei, né, assim, de uma forma muito incrível, que eu mesmo não acredito, né? Encostei o ônibus assim na primeira, com trânsito, com curva, com chuva, né? E eu tinha 3 chances. Eu não precisei da segunda nem da terceira. Porque é nessa hora que Deus quer provar a nós. Aí, depois de todos os elogios para a igreja de Éfeso, ele fala no verso 4: mas tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Opa! Estava indo muito bem. A igreja de Éfeso estava sendo elogiada. Mas Deus falou assim: mas olha, não adianta o seu trabalho, não adianta o teu labor, não adianta a tua perseverança, porque eu tenho contra ti uma coisa terrível, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, aí Deus dá um alerta. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Então, Deus coloca um problema, né? Deus faz uma advertência gravíssima, né? Você lembra que eu falei aqui que Jesus falou assim, que estava no meio dos candeeiros? E que a igreja era o candeeiro. Eu removerei você, candeeiro, né? Eu virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Terrível. Pastor, eu não sou pastor da igreja. E essa história de candeeiro, nós somos a igreja de Cristo, também? Cada um de nós somos o todo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Então, depois de vários elogios, tem uma acusação grave contra a igreja. Porque ela perdeu aquela paixão que ela tinha do primeiro amor. Isso é muito grave. Por quê? Deus fala o seguinte: não adianta você ter um bom trabalho, não adianta você ter uma boa obra, não adianta você perseverar naquilo se não tiver amor, se não tiver aquela paixão. Se você está fazendo isso com outras motivações, que não seja aquele amor, aquela paixão que você tinha, sabendo do que Deus fez por você, e você tem que fazer agora para que outras pessoas alcancem aquilo que você alcançou. E que Deus continue abençoando a sua casa, o seu trabalho, a sua família. Então Deus está falando: olha, eu tenho contra ti
Que você que vinha louvava, que você se quebrantava, que você vinha para adorar o Senhor, hoje você vem à igreja para que ela cumprir uma religiosidade, não para adorar o Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Então Deus está falando, eu tenho contra ti que deixou aquela grande paixão, né, daquela pessoa que conheceu a Jesus, aquela pessoa que queria, assim como fomos salvos, nós importamos agora que outras pessoas sejam salvas. E eu queria lembrar isso, irmãos, que preparando essa passagem, nós falamos no início do ano, que cada um de nós temos que trazer outra pessoa para Cristo. Ontem lá em Sorocaba, foi muito lindo lá, que como nós estamos recomeçando, né, um novo templo e um novo tempo, o irmão Luiz lá, ele, o culto começa às 7, às 19 horas. Às 6h10 ele já trouxe um pessoal, para poder dar tempo de fazer 3 viagens, ele com o carrinho dele foi lá e trouxe outras pessoas, 3 viagens, para poder trazer pessoas para o culto. Né? Qual é o esforço que nós estamos fazendo para trazer alguém para Cristo? Então, quando nós começamos a entender que a nossa salvação é uma coisa tranquila, que já foi dada e não tem valor, vira uma coisa banal, e aquela morte de Cristo na cruz já não tem assim aquela importância. Quando nós não conseguimos assim olhar para ver na cruz, né, a cruz vazia, mas antes da cruz estar vazia, nós vemos ali Jesus sofrendo por nós, quando nós não tínhamos assim condição nenhuma, ninguém morreria por uma pessoa como nós. Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Então esse amor, né, porque Ele nos amou primeiro, a gente precisa amar a Deus. E como é que você prova que você ama a Deus? Quando você ama e vibra com a obra de Deus, quando você quer fazer a diferença no reino de Deus. Quando você sabe que a sua obrigação é orar todos os dias, ler a palavra e testificar da palavra para alguém. Que a sua vida influencie outras pessoas para vir para Cristo. Quantas pessoas você influenciou, falou da palavra de Deus, falou do reino de Deus, a importância que Deus fez na sua vida? Davi, ele fala assim, Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Né? Às vezes nós ficamos assim tão acostumados que nós fomos salvos, que o Senhor nos salvou, que nós esquecemos que lá fora tem muita gente indo para o inferno, que o Senhor nos chamou para a gente vibrar, né, com cada um que você convida e vem para a igreja. Cada um que você traz, que você sabe que você está fazendo a diferença naquela vida. Então isso aí é lembrar, voltar ao primeiro amor. E a palavra diz assim, a palavra diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Então hoje eu quero que você reflita, que o Espírito Santo possa estar falando assim, aonde foi que esfriou aquela vontade de fazer a obra de Deus, de trazer pessoas para o Senhor, de fazer com que a minha casa seja um lugar que vai trazer pessoas, que eu seja um mensageiro, né, um dispenseiro da boa obra. E o Senhor fala assim, lembra-se aonde caíste, arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Se nós não fizer isso, a palavra do Senhor está dizendo aqui, foi falado ao pessoal, à igreja de Éfeso, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, a igreja de Éfeso, quem conhece, quem leu a palavra, se você não estudar os fatos históricos, você não vai saber que aquela igreja de 250 mil habitantes, aquela cidade de 250 mil habitantes, aquela igreja tão amada por Paulo, que Paulo morou lá 3 anos para montar aquela igreja, que aquela igreja não existe mais, que a cidade não existe mais, que foi destruída totalmente por um terremoto, e que se for lá você vai encontrar 1 quilômetro e pouco de ruínas, só para lembrar que ali foi Éfeso, né? Uma cidade, você já pode concluir que ela não voltou ao primeiro amor. Ela não voltou, porque das 7 igrejas da Ásia, só 4
existem hoje. Éfeso é uma das 3 que não existe mais, que foram dizimados, não restou nada daquilo. Então, hoje, nós vemos pessoas que falam assim, eu não entendo Apocalipse, nem quero ler porque é muito complicado. Mas essa aqui é um alerta para nós. A igreja que vai sobreviver é aquela igreja que Deus não está preocupado com a obra somente. A obra é parte do trabalho, mas a obra você faz com amor, porque fazer a obra, fazer o trabalho, fazer o labor e a perseverança sem amor é difícil. A pessoa vem chorando, vem resmungando, ó Senhor, tem que ir para a igreja, né? Mas quando você faz com paixão, você não vê a hora de chegar o domingo, não vê a hora de se preparar o louvor, não vê a hora de vir aqui, vou ajudar, vou montar um ministério para ajudar a música, vou montar um ministério para a escola, vou criar um ministério aqui de Libra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, a obra é enorme. Eu sozinho não consigo fazer nada. Aliás, faço, mas muito pouco. Então, quando todos nós nos motivamos a fazer essa igreja, ocupar a missão que Deus preparou para ela. Eu estava falando para o pastor Rodrigo, nós fazemos uma reunião de obreiros para poder a gente estar mais ligado. Porque todo relacionamento, como é que esfria? Então, antes, por que esfriou o primeiro amor? Antes de chegar na questão do relacionamento. O primeiro amor, ele se esfriou por pequenos pecados, pela iniquidade. O pecadinho que você fala assim, Deus é meu chapa, meu camarada. Ele não vai se importar com uma mentirinha, né? Deus não vai se importar que hoje, ao invés de ir no culto, eu vou fazer tal coisa. Deus não vai se importar que eu faça aquilo. Deus não vai se importar se eu troque ele, porque a palavra diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Mas faz tantos anos que ele escreveu essa palavra, né? Foi tantos anos aí, ele já deve ter esquecido que ele colocou isso aí. Deus está olhando o nosso coração. E aí, o nosso tesouro, né? A palavra diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o seu tesouro é alguma coisa, bem materiais, às vezes eu vejo assim, pessoas sacrificando a sua vida para crescer na carreira profissional. Amém. Eu vejo pessoas sacrificar a sua vida, às vezes, para poder chegar ao casamento também, né? Eu vejo pessoas sacrificando a sua vida para o seu físico, às vezes para a vaidade, beleza, corpo e tal, amém, que o esforço. Mas você vê que a pessoa não sacrifica 1 milímetro daquilo que ela poderia fazer para o Senhor, né? E aí a gente vê que Deus, onde está Deus na sua vida? E aí, onde está aquele amor que nós tínhamos lá no início? Né? Aquela vibração, puxa vida, né? Deus me salvou, Deus me trouxe uma nova vida, e eu vejo que eu oro, e Deus é um Deus que está ali ouvindo, Ele acompanha, Ele sabe da minha luta, Ele luta as minhas lutas, então eu quero esse Deus para sempre, e eu amo esse Deus não porque Ele vai me dar, mas porque Ele já me amou primeiro. Então, quando nós temos o primeiro amor restaurado, as coisas retomam no eixo, né? A nossa vida começa a prosperar. E Deus tem maravilhas para nós. Tem muita coisa que já foi falada aqui, que Deus já deu a bênção, mas não temos ainda, porque nós não estamos orando na vontade que Deus queria que nós orássemos em concordância com Ele. A nossa igreja é uma igreja que ainda, Deus está falando assim, eu tenho que ter mais oração, mais busca, porque se pedis, né, receberás, né? Aquele que busca, acha, o que bate, a porta será aberta. Então nós temos que entender esse Deus que nós servimos, mas não para receber que nós vamos fazer isso, mas por fato de nós sermos escolhidos de Deus, sermos raça eleita, a nossa família ser uma família assim, que Deus separou, né, para sermos o sal da terra, a luz do mundo. Isso é muito importante. Você que tem filhos, você que tem família, você sabe quanto é importante que as nossas famílias estejam bem. Então, essa é a bronca que Deus deu aqui na igreja de Éfeso. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te,
e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, se poderia dizer que é uma linda história de amor. Onde Deus começa, né, onde nós vemos aqui que Deus ele começa apresentando o noivo e a noiva. Ele pega e corrige a noiva no meio do caminho e no final ele casa com a noiva. É uma história de amor que deu tudo certo, mas precisa ter o amor. Ela é movida pelo amor. Então, ou seja, se nós fizermos a obra, mas não tiver amor, de que serve, né? Então, esse amor, essa vibração, essa preocupação que a obra de Deus caminhe, que pessoas que são filhos de Deus, mesmo que não estejam na igreja, eles são amados de Deus. Deus amou o mundo, não amou a igreja, de tal maneira que deu seu Filho para que todos que nele crêem não pereçam. Então, Deus não amou só aqueles que estão dentro da igreja, amou o mundo. Então, aqueles que estão fora da igreja, Deus quer que eles venham para a igreja. Quer que seja salvo. Então, por isso, nós temos que buscar um entendimento do que Deus quer de nós, aonde que nós estamos. Então, no começo, aqui Deus fala, se não restaurar o primeiro amor, eu virei e removerei do seu lugar. Sinceramente, demorou muito tempo para eu estudando para Deus mostrar que Éfeso foi removido. Muitas igrejas não estão porque foram removidas. Muitas pessoas não estão porque foram removidas. E nós aqui como igreja, eu como anjo da igreja, como diz aqui a palavra, eu tenho a responsabilidade de insistir com você para que voltemos ao primeiro amor. Às vezes, irmãos, tem coisas que nós estamos nos impedindo. Às vezes tem coisas que estão ocultas na sua vida espiritual que está te impedindo de você de alcançar a grande bênção do Senhor. É mais ou menos nessa linha aí que a irmã Leusa vai testemunhar. Às vezes, nós temos coisas que no nosso tempo de ignorância, nós fizemos coisas assim que criou um vínculo na área espiritual. Você deu legalidade. E aí, o Espírito Santo vai te revelar para você arrepender e pedir para Deus quebrar esse vínculo. Às vezes nós temos situações feitas na época que você não tinha menor entendimento das coisas. Tem pessoas que fez coisas que hoje você falava, misericórdia, você fez isso. Fez, porque não tinha entendimento, não tinha conhecimento. Então, precisa ser quebrado. Você tem dado legalidade e essas coisas estão no oculto, mas tem uma importância grande. Às vezes, a tristeza, às vezes é problema de relacionamento. Agora, todo relacionamento, quando não há um esforço, ele se esfria. Então, nós temos que criar esse relacionamento aqui dentro da igreja. Temos que entender que nós não somos só nossa família, não. Cada um de nós pertencemos a uma única família. E que a nossa unidade, se você souber de um irmão que está passando situação assim, você tem que estar lá. Às vezes Deus te chamou, você, como a Ellen ministrou aqui no louvor, às vezes você é chamado para ser a bênção para aquela pessoa. Às vezes uma palavra sua, ela vai se motivar, e aí o Espírito Santo está esperando você orar por aquela pessoa, o Espírito Santo vai incomodar aquela pessoa, e aquela pessoa vai ficar incomodada, vai incomodar, que uma hora ela vem para Cristo. É isso. Nós não convencemos ninguém para Cristo, sabia? É o Espírito Santo. Mas se você não orar, o Espírito Santo incomoda aquela pessoa. Aí, você sabe quando você está querendo dormir e tem uma goteira do chuveiro, tem, né? Você fala assim, eu não consigo dormir com aquela goteira, né? Você vai lá e aperta mais o chuveiro. O Espírito Santo, ele começa a incomodar. Enquanto a pessoa não vem para o Senhor, ele começa a incomodar, e você incomoda aí, Espírito Santo, né? Você ora, incomoda aquela pessoa, né? O Senhor já chamou. Ela colocou no seu coração, ora para aquela pessoa lá. Mas não vou orar hoje, amanhã ela vem. Mas ela começa um processo, né? E uma hora ela vem. Uma hora o Espírito Santo falou assim, agora chegou o dia, né? Olha, eu trouxe a pessoa para a igreja. Não, você orou para que o Espírito Santo
incomodasse ela e ela viesse para a igreja. Quem traz é o Espírito Santo. Mas se nós não orarmos, e muitas coisas na nossa vida nós conseguimos pela oração. A palavra-chave é a oração. Né? Então nós temos que ler a Bíblia, que é o nosso alimento. Temos que orar, que é o nosso oxigênio. E precisamos de Deus presente na nossa vida e nós testemunhando Ele para as pessoas. Ao que vencer, dar-lhe-ei. Aí vem a parte da recompensa. Paulo falou o seguinte, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele venceu. Aqui, para a igreja de Éfeso, para cada igreja, Jesus tem uma palavra de promessa. Para a igreja de Éfeso, ele falou o seguinte, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aí vem a promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha lá. Então, irmãos, o vencedor, como eu disse no início, todas as cartas vai ter ao vencedor, ao vencedor. Então, não estão falando da justificação. Ao vencedor, assim como Paulo falou assim, eu completei a carreira, guardei a fé, ao que vencer. Então, aquele que guardar sua fé, ele tem uma recompensa muito grande. Mas aqui nós estamos falando o seguinte, né? Vai dar de comer da árvore da vida. Olha só, Deus está pegando, restaurando o plano original que era para Adão e Eva comer da árvore da vida. Mas porque eles escolheram comer primeiro do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus proibiu, colocou a árvore da vida assim, guardada por anjos, né, por querubins armados, para não deixar o homem se aproximar da árvore da vida. E agora, Deus convida aquele que vencer, vai passar no meio do paraíso de Deus e comer da árvore da vida. Vai restaurar o plano que ele tinha desde Adão e Eva. Então, ou seja, isso aí é eternidade com Deus, né? Nós vamos ter aí a gostosura de estar ali saboreando da árvore da vida, aquilo que foi proibido lá no início para o homem. Deus abre caminho, abre acesso. Então, nós temos assim uma recompensa muito grande que Deus está falando aqui. Mas para quem? Para aquele que vencer. Pastor, mas se eu vencer eu vou perder a salvação? Não está falando de salvação, estamos falando dessa recompensa. Mas eu creio, irmão, que todos nós aqui, como foi já preparado por Deus, que a gente vença para comer da árvore da vida. Aqueles que pararem no meio do caminho não experimentarão as bênçãos que Deus tem para nós. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que Deus começou a carta dizendo, eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos e passeio no meio dos candeeiros. Então Deus está falando o seguinte, que a nossa vida está na mão dele. A igreja de Cristo está sob os seus cuidados. Nós vamos ser... Deus sonhou coisas grandes para nós. Você lembra que eu falei que ninguém pode destruir a igreja de Cristo? Mas Deus pode permitir que ela seja removida. Assim como permitiu com a igreja de Éfeso. Então, a nossa igreja, eu entendo bem aqui que Deus está falando para nós, que tem tantas coisas boas. Tem uns que estão num plano, outros estão no outro, outros estão no outro. Depende de cada um de nós. E vai ter aquele tempo que Deus está vendo todas as coisas, está vendo o seu esforço, o meu esforço. Mas Ele está vendo aqueles que não estão perseverando. Estão vendo aqueles que não estão labutando, estão só trabalhando. E aqueles que às vezes nem têm ainda esse entendimento, mas nós cremos que pela fé Ele vai alcançar. Mas Deus fala o seguinte, olha, vocês têm coisas muito boas. Eu tenho muitas coisas boas para falar a vosso respeito. Eu tenho coisas que vocês assim, detestaram. Olha aqui, vocês não suportaram aqueles homens maus que pusessem à prova o que si mesmo declara apóstolo e não são, e os achassem mentirosos. Né? E Deus também está falando aqui no final que Ele gostou que nós odiamos aquela obra dos nicolaítas, os quais eu também odeio, ou seja, aquela seita que profanava a obra de Deus. E nós odiamos também aqueles que falem mal de Deus, aquele que é contra Deus.
Deus falou assim, vocês têm tudo bonito, mas tem uma coisa que precisa voltar, é o primeiro amor. Eu vou convidar o Renato e a Débora para vir aqui, enquanto nós vamos orar, esse hino que nós vamos cantar, seja a sua oração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Se alguém da banda quiser, souber tocar também, mas é que a gente não preparou, né, Renato? Amém. Então, eu quero que nesse momento você fique em pé, feche seus olhos. De que adianta a igreja ter obreiro, ter levitas, ter pessoas fazendo sopão, ter pessoas fazendo trabalho de professor, aí para a escola dominical, para a escola infantil, se não houver amor? De que adianta nós fazemos a obra, mas a palavra diz também lá em Coríntios que será como obra morta, que não passará pelo fogo. Então, nessa hora, nós vamos cantar aqui esse hino, Quero Voltar ao Primeiro Amor. Se você sentiu isso, se você sentiu que é Deus chamando você para voltar ao primeiro amor, cantem numa forma de oração para que Deus possa nos abençoar. Que essa palavra seja rema na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos cantar. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Ouça esses corações nessa noite. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Como é que está a sua vida com Deus? Você sentir que é um chamado de Deus? Cante como uma oração. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você está cantando como uma oração, Deus está ouvindo essa oração. Continua pedindo a Deus que Ele pode aquecer seu coração, que Ele pode trazer alegria, que a alegria volta do teu coração, porque Deus quer tudo isso para você. Quando você pede, você está orando em concordância com a palavra de Deus, e Deus vai te abençoar. Receba a vitória do Senhor, receba o amor de Deus aquecendo o seu coração. Aleluia, glória a Deus.